Hoje, o objetivo da nossa análise é investigar uma perspectiva muito fascinante sobre a dinâmica económica. Vamos focar no comportamento da inflação, mas olhando por uma lente rigorosamente estrutural e, o mais importante, usando dados reais do cenário brasileiro. É uma excelente oportunidade de irmos além da superfície para entender as engrenagens internas que, na prática, mexem com o custo de vida e moldam a estabilidade do país. E a nossa frase de abertura resume perfeitamente o espírito desta análise. Até aqui, tudo foi teoria. Nós sabemos bem que modelos teóricos são ferramentas intelectuais admiráveis. Eles nos ajudam a organizar as ideias e a criar lógicas elegantes sobre como os mercados supostamente funcionam. Mas, por mais sofisticada que seja uma equação no ambiente académico, ela precisa passar na prova de fogo. A teoria pura é só o comecinho da nossa jornada científica. Isso porque a teoria só ganha valor de verdade quando tem a coragem de encarar os dados reais de frente. E é exatamente esse o método que vamos adotar aqui. Nós vamos pegar aquele arcabouço abstrato e submetê-lo ao teste definitivo, rodando a matemática com os dados concretos da economia brasileira. Queremos descobrir se aquilo que faz tanto sentido na academia também se sustenta na complexidade e nas imperfeições do mundo real. Para organizar o nosso raciocínio sem complicação, dividimos o conteúdo em 5 etapas bem diretas. Primeiro, o salto da teoria para a prática. Segundo, a nossa base de dados. Terceiro, a matemática do descolamento. Quarto, o impacto na inflação. E, por fim, as conclusões e limitações do estudo. Vamos ver como isso se desenvolve, começando pela nossa primeira seção, da teoria para a prática, focando no teste empírico. E isso já nos leva direto para a segunda seção, a base de dados e as fontes oficiais. Então, o ponto crucial é que qualquer análise económica séria precisa estar apoiada em informações absolutamente inquestionáveis. A credibilidade de tudo o que vamos ver depende da qualidade dessa base. Por isso, os dados do nosso teste vêm direto das autoridades máximas no assunto, o Banco Central do Brasil e o IBGE. Para validar o modelo, nós observamos 4 variáveis fundamentais: a inflação oficial pelo IPCA, o ritmo de crescimento do crédito, o avanço do PIB e o consumo de energia, que atua como uma proxy, uma espécie de termômetro prático da produção física real, bem longe do ruído dos mercados. Avançamos agora para a terceira etapa da pauta, a matemática do descolamento e como calculamos essa diferença. Chegou a hora de aplicar a fórmula e ver a tensão entre essas forças na prática. Prestem muita atenção neste contraste, porque nós temos 2 esferas rodando em velocidades completamente diferentes. Do lado esquerdo temos o crescimento financeiro. Ao combinarmos uma expansão monetária de 10%, com crédito crescendo a 12%, chegamos a um índice de 11%. Mas quando olhamos para o lado direito, para a economia real, o cenário é outro. Com o PIB avançando 3% e o consumo de energia 2%, o crescimento real fica em modestos 2,7%. Ou seja, o dinheiro e o crédito estão acelerando muito mais rápido do que a capacidade física de produzir bens. Isso ilustra brilhantemente o resultado da nossa subtração, 8,3%. Esse número é o que chamamos de descolamento. Ele é literalmente a diferença entre os 11% do crescimento financeiro e os 2,7% do crescimento real. Uma margem de 8,3% atua como um indicador quantitativo muito claro de que existe um descompasso estrutural profundo rodando no motor da nossa economia. Com essa métrica na mesa, podemos passar para a seção 4, o impacto na inflação e o cruzamento dos dados. É exatamente nesta fase do teste que a matemática encontra os preços na prateleira do supermercado. Visualmente, a correlação fica muito palpável. Na primeira barra temos aquele descolamento estrutural de 8,3 que acabamos de calcular. Logo ao lado, a segunda barra traz a média recente da inflação real no país, o IPCA, que tem flutuado ali na faixa dos 4% ou 6%, representada pelo patamar de 5%. A grande charada da análise é compreender a força invisível que amarra a primeira barra na segunda. A constatação mais forte revelada por este modelo é nítida. Os períodos em que o descolamento financeiro aumenta, historicamente, tendem a vir acompanhados de uma enorme pressão inflacionária. Pensem bem, quando o volume de dinheiro cresce muito além da capacidade de um país de entregar produtos e serviços, essa diferença de velocidade tem que estourar em algum lugar. Ela, inevitavelmente, deságua em ajustes nos preços. É uma verdadeira panela de pressão acumulando vapor. Para dominar o conceito de vez, vale formalizar a definição técnica. Nós estamos descrevendo um desequilíbrio estrutural. Na linguagem económica, isso significa um desalinhamento sistemático entre o ímpeto do setor financeiro e o ritmo da economia real.
Esse atrito todo exige o que se chama de acomodação monetária. E na vida real, essa acomodação se manifesta como uma pressão inegável empurrando todo o sistema de preços para cima. Tendo compreendido essa mecânica, chegamos à nossa quinta e última seção, conclusões e limitações, trazendo uma interpretação crítica. Como o rigor científico exige uma honestidade intelectual absoluta, nós precisamos colocar as limitações do modelo na mesa. Primeiro de tudo, isso não é uma bola de cristal, o modelo não vai cravar a taxa exata de inflação. Segundo, os dados que vimos representam uma evidência empírica inicial muito forte, mas ainda não são uma lei absoluta. E terceiro, para batermos o martelo com segurança, esse levantamento vai depender da aplicação de testes econométricos ainda mais complexos e robustos no futuro. Mas olhem que interessante. O grande insight aqui não está em buscar a previsão perfeita de um número. O ponto principal não é a precisão exata, mas sim entender o padrão de comportamento. O que essa análise nos mostra é uma direção. Se o descolamento entre as esferas aumenta, a pressão no cotidiano da sociedade vai na mesma direção. É o reconhecimento para onde a maré está indo e não a tentativa de medir os milímetros de cada onda. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a sua conclusão central. O modelo não substitui a economia tradicional, mas adiciona uma camada de leitura estrutural. A macroeconomia clássica continua extremamente relevante, porém, quando nós separamos de forma cirúrgica o crescimento puramente financeiro daquilo que é tangível, ganhamos uma lente tridimensional. Nós passamos a enxergar distorções que poderiam passar totalmente despercebidas em leituras convencionais. Para fecharmos, fica no ar um questionamento instigante e muito necessário. Se os dados empíricos oficiais confirmam padrões tão consistentes como os que nós acabamos de ver, será que ainda estamos falando de apenas uma teoria abstrata ou estamos diante de uma poderosa hipótese em pleno estágio de validação? Fica o convite para mantermos essa reflexão sempre viva ao acompanharmos o sobe e desce da nossa economia. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta análise de dados e nos encontramos na próxima explanação.